paz do Senhor Jesus, querido amigo, querida amiga, irmãos, todos vocês que nos acompanham. Esse é mais um episódio da EBD Ágape aqui no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. E aqui você encontra muita coisa boa para crescer em Deus, tá bom? Estamos aqui hoje em trio com você, Mari. Sejam todos bem-vindos, povo santo de Deus. É uma alegria estar aqui hoje e compartilhar com vocês a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Peguem a sua caneta, o seu caderno e vamos anotar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar no dia de hoje. É isso aí, conosco também, Brenão. Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui num ambiente diferente, mas com o coração apto para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Fiquem ligados que tem muita coisa boa para a gente nessa escola bíblica. É isso aí. E antes de começarmos, como sempre, vamos orar. Obrigado, Deus Pai maravilhoso, por mais esta oportunidade, pelas novidades desse dia. Muito obrigado pelas surpresas que o Senhor tem nos feito, até aquelas questões indesejáveis. Nós te agradecemos porque o Senhor nos auxilia a resolver e sempre tem uma resolução. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Muito obrigado porque o Espírito Santo está dentro de nós. Muito obrigado porque através dessa porção nós temos acesso ao Teu coração. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício que liberou para nós essa porção de Deus, Deus Pai maravilhoso, Deus eterno. E através do Teu sacrifício, Senhor, está agora dentro de cada um de nós. Muito obrigado, Deus Pai. Muito obrigado, Jesus, nosso irmão mais velho, amigo Espírito Santo. Muito obrigado. E vamos lá, mais uma vez, para a gente aqui saborear, né? Saborear mais uma vez a palavra de Deus, crescer um pouquinho mais. Queremos ouvir seu comentário. Coloca aí o comentário logo abaixo. Deus vai falar com você, Deus vai te usar para falar conosco, então coloca aí o seu comentário. E hoje nós vamos tratar sobre o agir de Deus, Deus especificamente se manifestando aqui no livro de Daniel. Por isso, nós não vamos ler um capítulo específico, nós vamos citar vários capítulos, vamos passear pelo livro, e você pega a sua Bíblia, como Marina falou, caneta, lápis, papel, vai fazendo suas anotações e depois deixa aqui o comentário. Começando aqui, já no primeiro capítulo, né, que a gente leu no último episódio, a gente já vê uma beleza muito poderosa de Deus em levantar e preparar os jovens para o ministério. Houve, da parte deles, também um esforço. Mas, primeiramente, é algo que eu quero chamar a sua atenção e a minha também, e eu preciso relembrar isso a todo instante, que houve um nível de submissão em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Houve um nível de submissão nesses três homens tão poderoso que, por muitas vezes, eu e você podemos achar até que foi um pouco de covardia, que foi um pouco de aceitação demais, uma provocação do inimigo, mas esses homens, eles tinham uma confiança tão profunda, um relacionamento tão grande com o Deus Pai, Criador de todas as coisas, que eles se submeteram plenamente à vontade de Deus para aquele momento e foram colocados ali como servos do rei Nabucodonosor, ao ponto de serem colocados como sacrifício, porque aí eles chegaram em determinado momento em que não se submeteram mais, não adorando aos deuses que Nabucodonosor tinha ali no seu reino, né, no seu império, para serem adorados. Amém. Daniel, né, e eles se posicionaram já lá no primeiro capítulo, quando o eunuco, o chefe dos eunucos, fica a responsabilidade deles, né? Porque o rei disse que eles tinham que se alimentar com as iguarias finas do rei e o vinho. E Daniel vai lá e pede ao chefe e faz prova, dizendo a ele: dê-nos alimentos, verduras e água, e você vai ver como a gente vai estar igual e forte. E ele recebeu, né, da parte de Deus, essa confiança do chefe,
E aí o Senhor já vinha se mostrando no cuidado, desde o primeiro momento que ele foi levado para esse reino. É isso aí. A gente vê que o livro de Daniel, ele traz uma ideia de reinados e de reinos. Nesse primeiro momento, a gente vê que o Misael, o Ananias, Azarias e o Daniel, eles são fiéis em algo pequeno, entre aspas, na dieta. Talvez eu não me sinta com tanto poder ou eu tenho tanta força para suportar ir até a cova dos leões, que a gente vai ver na sequência. E o que acontece? A nossa fidelidade a pequenas coisas faz com que nós possamos depois, Deus nos dar graça e recebermos coisas maiores. Mas o alvo nosso hoje não é falar exatamente da conduta dos homens de Deus, mas do Deus que está controlando a história, do Deus que realmente está no poder em todos os reinados. Existe um rei dos reis, existe um senhor dos senhores, e ele está no comando da história de toda a humanidade. Isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade e que nós não temos a escolha de seguir esse rei ou de não segui-lo, mas é um fato. Deus está no controle e a gente vai começar a ver isso no capítulo 2 de Daniel. Deus, ele é capaz de permitir que Nabucodonosor tenha um sonho e ele vai utilizar os seus servos para começar a boa obra de trazer novidade de vida ao coração de Nabucodonosor. Perfeitamente. Inclusive no capítulo 2, que nós vamos ver agora, lá no verso 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Vamos ler do verso 26, tá? Que aí a gente vai chegar no 28 e você vai entender o que eu vou tratar. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual nos revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E aí dá seguimento. Esta fala de Daniel revela o poder de Deus. Depois a gente vai falar muito sobre Daniel e sobre os seus 3 amigos, como esses homens se comportaram. Mas aqui fica um pouco misturado porque muitas vezes fala o que Deus falou com ele. E nós vamos hoje aqui nos ater ao que Deus falou, ao que Deus fez. E aí, quando a gente olha aqui, Daniel dizendo, há um Deus no céu que revela os seus mistérios. Então, o que eu quero trazer para você é que nós precisamos ter a consciência desse Deus. Como eu orei no episódio passado, que eu agradeci a Deus dizendo assim, Senhor, obrigado porque o Senhor é. Isso é Deus. Ele é. Ele não tem passado nem futuro. Deus é o tempo todo. Não existe para Deus passado nem futuro. Não existe para Deus nenhuma limitação. Então é esse Deus que nós servimos. Um Deus que coloca Daniel e seus amigos na condição de escravos e ao mesmo tempo dá ousadia para que esses escravos, entre aspas, colocando aqui entre nós homens, se levante e afronte a autoridade deste rei, tudo pelo governo e vontade de Deus. Deus permitiu que eles fossem escravizados e Deus deu a ousadia, o tempo, o modo, as palavras corretas e o tempo certinho para eles trazerem a revelação, para eles se comportarem como se comportaram, no tempo certo afrontar, em seguida obedecer. Obedeceram quando foram lançados na fornalha, obedeceu Daniel quando foi lançado na cova dos leões. Eles podiam se debater e tal, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que eles foram presos e lançados. Então, não houve resistência da parte deles. Mas tudo isso debaixo da obediência a Deus, pelo conhecimento que eles tinham sobre Deus. No primeiro capítulo já se diz que Daniel vai estar como um homem de confiança de reis. E isso é muito importante a gente perceber que os reinos vão passar, mas o reino de Deus não passará e Deus continuará colocando os teus servos para poder fazer o que ele queria, o seu propósito. Deus aqui, mesmo que Israel não esteja cumprindo o seu propósito pela sua própria vontade,
Os remanescentes de Israel estão cumprindo, fazendo a vontade de Deus e pregando a verdade de Deus para estes povos. A gente vê Daniel falando sobre reinos que irão passar e está dizendo para o maior rei da época de que o reino dele vai ser destruído, e ele não se contenta em apenas dizer que ele vai passar. Ele fala que são mais do que outros reinos, né? No final, haverá um reino que não passará, um reino que virá dos céus, um reino de Deus. Depois, no capítulo 3, já introduzindo aqui, a gente vai falar do Senhor, Nabucodonosor tem um reconhecimento, né? Ele é um reinado esplendoroso, os outros reinos não são tão esplendorosos quanto o reino de Nabucodonosor. A gente vê talvez pela qualidade dos metais que são representados, mas no capítulo 3, Nabucodonosor ainda não está completamente convertido, ele ainda precisa de que Deus fale mais com ele. E no capítulo 3, a gente vê que Nabucodonosor ele constrói uma estátua de ouro. Observem que no capítulo 2 ele tem um sonho, mas no capítulo 3 ele constrói uma estátua e, ao invés de já estar convencido da soberania de Deus, ele ainda precisa de mais. Então é só uma mensagem para a gente. Daniel, Misael, Ananias e Azarias tinham consciência, mas as pessoas ao redor deles não tinham a mesma consciência que eles tinham. Então, para você que está buscando a Deus, lembre-se que Deus é um Deus que nos dá um caminho de misericórdia, que nos dá um caminho de reconhecer quem Ele é durante toda a nossa vida. Então, que a gente possa aproveitar esse Deus que é rei sobre todas as coisas, para poder dizer sim para Ele no tempo oportuno e acreditando e tendo cada vez mais consciência do Deus que governa não só o planeta Terra, mas todo o universo. E aí, falando do capítulo 3, é um capítulo bastante interessante, e o que me intriga muito não é a questão da fornalha, porque é normal fazer o que Deus fez, né? Para Deus isso não é nada. O fogo para Deus não é o mesmo fogo para nós, porque o fogo para Deus não queima a Deus e a nós queima, né? Assim como a água para nós pode, em termos gerais, né, pode representar o perigo de afogamento e morte. Para Deus, não. Então, fogo, água, pedra, para Deus não quer dizer muita coisa. Ele faz o que ele quiser com isso, né? Transforma água em fogo, fogo em água, enfim. O que me impressiona está lá no final do capítulo 3, quando diz assim, no verso 28, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Na minha Bíblia aqui está com letra maiúscula. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. E aí, a gente vai ver o segmento aqui depois do capítulo 4. Mas o que me impressiona aqui é a confusão na cabeça de Nabucodonosor. Apesar de estarmos aqui falando de Deus, né, e eu trago essa questão de Nabucodonosor, mas é o seguinte, olha o nível que Deus chega. Ele é exaltado por um homem que não o conhece e que deu nomes àqueles servos do Deus Altíssimo, com nomes em referência a deuses cananeus. E aí ele diz que o Deus daqueles homens, que ele deu outros nomes em referência a outros deuses, deve ser adorado. Deus é um ser que nós não conseguimos entender. Deus é um ser que nós só devemos obedecer. Não queira entender Deus. E eu falo isso para mim também, colocando a mão aqui agora na minha cabeça, dizendo, eu não posso me achar na altura de entender Deus. Eu preciso apenas obedecer. Porque no capítulo 4 a gente vai ver algo super interessante, mas tudo isso é através da obra que Deus vem fazendo, usando os seus filhos para resposta aos homens que não o obedecem. Deus usa a mim e a você como resposta para pessoas desobedientes a Ele, às vezes passando pelas fornalhas. Uma coisa interessante é que Nabucodonosor, ele, com muita ira, ele não aceita quem não o adore. Então,
ele é colocado como rei, ele realmente ele domina sobre muitas nações, muitas coisas. E Deus vai deixar claro que ele só tem aquilo porque Deus deu e permitiu aquilo para Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor, depois com muita ira, né, fala assim, não, eu não suporto essa situação de vocês serem fiéis ao seu Deus. Ele muda da água para o vinho, entre aspas, e ele edita um decreto de que ninguém pode falar mal a respeito do Deus que conseguiu livrar aqueles homens da fornalha, que não era possível ser livrado a não ser por um Deus muito poderoso. Quando Deus, e a gente está falando de Deus aqui nesse momento, quando Deus se manifesta através da fidelidade dos seus filhos, as pessoas ao redor vão poder reconhecer o poder de Deus. Elas vão poder reconhecer o milagre de Deus. Muitas vezes não serão pelas nossas palavras, mas será pela nossa fidelidade. A nossa fidelidade é um portal, é um caminho para que Deus possa ou nos livrar ou não nos livrar. Independente do caminho que o Senhor escolha para nós, um milagre vai acontecer. Seja aqui um milagre acontecendo deles não sendo tocados pelo fogo, ou seja um milagre de nascer o maior escritor do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Estevão não foi poupado da morte, mas ali estava Paulo, um homem que escreveu bastante da palavra de Deus, foi instruído por Deus para escrever, e que estava naquele momento consentindo na morte de Estevão. Independente de qual seja a forma que o Senhor vai nos trazer a glória, ele vai trazer a glória porque ele é rei sobre todas as coisas. Continuando seguindo para o capítulo 4, a gente vê que Nabucodonosor ele é alvo de sonhos. E na verdade Deus está permitindo com que ele receba instrução. Deus está curando o coração de Nabucodonosor. E no capítulo 4 a gente vai conseguir ver de que ele recebe uma outra revelação. Mas só para encerrar a questão do capítulo 3, o Nabucodonosor ele faz um decreto dizendo que ninguém pode falar mal daquele Deus. Talvez ele tenha ficado com temor. Essa é uma das boas coisas que podem surgir no coração de um cristão e no coração de quem não é cristão. De quem já é cristão, a gente começa a caminhar e vai aprendendo não só pelo temor, mas vai caminhando pelo amor, que é muito mais muito interessante, muito poderoso. Para quem não é cristão, alguém que fala mal de Deus e quando vê Deus fazendo, ele começa a ter um temor, um certo respeito. E Nabucodonosor fala, ninguém pode falar mal desse Deus, mas tem mais para ele. Existe algo no coração de Nabucodonosor e no coração das pessoas que precisava ser tratado por Deus, e a gente continua no capítulo 4. No capítulo 4, eu confesso para vocês que eu achei muito estranho e não tenho nenhum comentário que venha a justificar o porquê Nabucodonosor saúda as pessoas com a paz. Eu não sei te dizer, só me vem no coração uma ideia de que ele aprendeu isso com os filhos de Deus, com os servos de Deus, e ele passou a fazer porque os outros faziam e ele aprendeu. E como o Breno falou, né, por temor a Deus, ele passou a declarar a paz. É só o que eu penso, mas mais uma das surpresas nesse livro de Daniel para mim, Nabucodonosor, adorador de N deuses, um dia ele chega e diz, paz vos seja multiplicada. Não chamou por nenhum dos deuses dele, enfim. Mas é bastante interessante, né? E a Bíblia nos leva a esses momentos assim de surpresa, alegre, mas vida que segue, vamos lá. E aí, você gostou? Nós estamos muito felizes por poder aprender mais com a palavra de Deus, estudar, e nesse momento no livro de Daniel estamos estudando o agir de Deus. Este foi o primeiro episódio, nós continuamos falando sobre o agir de Deus em todo o livro, e é uma oportunidade para mim, para você, para todos nós, para que a gente possa estudar mais, meditar, deixe Deus falar com você. Aproveite essa oportunidade que Deus nos dá de ler a sua palavra, de ouvir a voz de Deus e de fazer diferença na nossa vida. Então, deixe seus comentários também. Nos encontramos no próximo episódio, continuando a falar sobre o agir de Deus, aprendendo sobre o agir de Deus na vida de Daniel e, portanto, trazendo isso também para a nossa vida. Um grande abraço e até lá!